Graça e paz, como você está? Eu espero que esteja tudo bem contigo, com a sua família. Meus queridos, neste vídeo nós vamos falar a respeito de uma passagem na qual o Senhor Jesus está ali falando aos discípulos, falando à multidão, mas principalmente aos seus discípulos, porque Jesus tinha uma missão grandiosa nesta terra e uma delas era formar discípulos para si. Formar homens e mulheres com o seu caráter, trazer para eles ensinamentos preciosos que deveriam estar gravados em seus corações e em suas mentes, para que eles pudessem seguir adiante, levar à frente esse chamado, levar adiante a missão de formar discípulos e levar pessoas para Deus e para o arrependimento de pecados. Meus queridos, nessa passagem que nós vamos ler no livro de Lucas, no capítulo de número 9, nós vamos estar falando a respeito disso, do preço do discipulado. E isso é muito importante nos dias de hoje. E eu vou explicar para você o porquê logo depois da leitura. Lucas, capítulo 9, verso 57. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa aos mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Aleluia! Glórias a Deus! O Senhor Jesus, Ele escolheu algumas pessoas para serem os seus discípulos, seguidores e cooperadores na obra de Deus. Este chamado, esta escolha é tão importante e ela traz uma responsabilidade enorme para aquele que é chamado para seguir Jesus e para fazer a sua obra. Tanto que o Senhor Jesus vai dizer no último verso que nós lemos, que aquele que lança a mão do arado, ou seja, aquele que pega o arado, aquele que pega a ferramenta, para estar ali trabalhando na lavoura de Deus, porque Deus vai falar na sua palavra, ele vai comparar que o reino, ele vai comparar que este mundo é uma grande lavoura, na qual o objetivo do agricultor, do dono desta lavoura, que é Deus, é de arar, preparar o solo, ou seja, preparar os corações das pessoas para que seja semeado a semente preciosa do Evangelho, a palavra de Deus. Então ele vai dizer que aqueles que tomam a mão do arado, que lançam a mão do arado, que começam a trabalhar na obra de Deus, a preparar o coração das pessoas, a pregar o Evangelho, não podem voltar atrás, não podem olhar para trás para pensar e colocar o seu coração em coisas mundanas, em preocupações humanas. Deve-se sim, claro, cada um cuidar dos seus afazeres, cuidar de sua família, trabalhar, ter claro as suas ocupações do dia a dia, mas em primeiro lugar deve vir o reino de Deus. O amor a Deus e a sua obra, o amor às pessoas, o amor às almas. E é isso que o Senhor Jesus está tentando explicar e ensinar aos seus discípulos, para que eles estejam fortalecidos nessa missão grandiosa, que é espalhar o Evangelho, plantar semente nos terrenos, nos corações das pessoas. E aqui também ele vai dizer que há um preço, ou seja, não é fácil seguir a Jesus, não é fácil seguir os seus mandamentos e a sua palavra e andar em obediência. Não é fácil, nós sabemos disso, porque há uma luta intensa entre a carne e o espírito. Para que nós venhamos a obedecer a palavra de Deus, nós temos que fortalecer o nosso espírito. E o nosso espírito precisa vencer a vontade da nossa carne. E quando nós estamos no mundo, quando estamos vivendo, estamos
com a nossa cabeça, com o nosso coração, nos prazeres deste mundo, nas ocupações e nas distrações deste mundo, é muito difícil, é muito complicado, porque a luta vai ser intensa e a carne naquele momento vai estar fortalecida e o espírito ainda não. Nós temos que buscar fortalecer o nosso espírito através da oração, da comunhão com Deus, do nosso relacionamento com o Senhor Jesus, nosso relacionamento com o Espírito Santo e com a meditação da Palavra de Deus. A Palavra de Deus é a que nos traz fé. É ela que nos alimenta, e o alimento nós sabemos que serve para fortalecer a nós mesmos. E este é o alimento da alma, a Palavra de Deus. Glórias a Deus, aleluias. Então, meus queridos, o Senhor Jesus vai dizer que as raposas têm covis, têm um lugar para dormir, têm um lugar para se esconder, se proteger. E as aves do céu têm ninhos também. Mas o Filho do Homem, ou seja, Ele, o Senhor Jesus, o Messias, não tem onde reclinar a sua cabeça. O Senhor Jesus, naquele tempo, ele não estava preocupado se ele dormiria num palácio, num hotel de 5 estrelas, ou numa hospedaria luxuosa, se ele teria banquetes, que seriam servidos para ele. Não, ele estava preocupado em fazer a vontade daquele que o enviou, de seu Pai, de Deus, o Senhor. O Senhor Jesus, ele tinha uma missão, e esta missão era maior do que os prazeres e o conforto deste mundo. Então ele dá esse ensinamento para os seus discípulos, que se eles quisessem seguir a ele e cumprir este chamado, esta missão, eles deveriam abdicar desses prazeres e do conforto deste mundo. Porque nada mais importante de nós fazermos a vontade daquele que nos amou primeiro, daquele que deu a sua vida por amor de nós, para nos redimir do pecado e para nos trazer a vida eterna. Somente alguém com tamanho amor poderia fazer algo tão grandioso, poderia se sacrificar por alguém que não merece. Eu e você não merecíamos o sacrifício de Cristo, não merecíamos o ato que ele realizou há 2000 anos atrás, lá na cruz do Calvário. Nós não merecemos. Nós somos falhos e nós não merecemos este amor. Mas a graça de Deus, a misericórdia do Senhor nos alcançou. Ele alcançou a tua vida, Ele alcançou a minha vida. Ele quer alcançar muito mais corações. Ele quer alcançar muito mais almas, para que almas sejam salvas, almas sejam libertas, curadas, restauradas e abençoadas por Ele. Então, neste momento, meus queridos, você que recebeu esse chamado, esta missão da parte de Deus, de proclamar o Evangelho, de alcançar vidas para Jesus, não deixe o teu coração se encher de desejos, de prazeres e de coisas deste mundo. Foque o teu coração em Jesus. Olhe para o alto. Olhe para aquele que te chamou. E procure fazer a vontade de Deus para a sua vida. Continue a obra que Deus iniciou na sua vida. Busque meditar na palavra de Deus. Busque a capacitação do alto. Se revista do Espírito Santo, deste poder, desta unção do Espírito, para que você possa cumprir esse chamado e não olhar para trás como muitos fizeram e como muitos fazem, porque isso não agrada a Deus. Nós podemos, às vezes, irmãos, desanimar um pouco, nos cansar pelo caminho, através das tribulações, aflições que nós passamos, as perseguições, palavras contrárias. Muitas das vezes nós estamos ali firmes na obra, mas as pessoas não reconhecem. Mas o importante é que aquele que realmente importa para nossas vidas, ele reconhece. Ele reconhece cada esforço, ele reconhece a dedicação de cada um em sua obra. Portanto, meus queridos, continue em frente, continue marchando, continue fazendo a obra de Deus, continue falando do amor de Deus, pregando a palavra, continue fazendo as obras que Deus deseja que sejam feitas, continue testemunhando do amor de Deus, testemunhando daquilo que Deus fez em sua vida. E procure não desanimar pelo caminho. Se você está desanimado, ore, busque mais de Deus, leia a palavra, medite na palavra, deleita-te no Senhor,
pois Ele irá te fortalecer. Glórias a Deus. Eu quero fazer uma oração contigo neste momento, pedindo a Deus fortalecimento de nosso espírito, fortalecimento de nossa fé, para que nós venhamos a continuar, a seguir em frente, a marchar e fazer a obra de Deus. Feche seus olhos e ore comigo. Querido Deus, maravilhoso Pai, nós te louvamos, Senhor, nós te adoramos e vemos neste momento, Senhor, pedir, Senhor, pela tua ajuda, Senhor, para que o Senhor entre, Senhor, com providência em nossas vidas, que o Senhor venha fortalecer os nossos corações em Ti, que o Senhor venha fortalecer a nossa fé, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, nos dar, Senhor, capacitação do Espírito, Senhor, meu Deus, nos capacitando para fazer a sua obra, Pai, tirando, Senhor, e removendo, Senhor, toda incredulidade, todo desânimo, Senhor, toda fraqueza, toda frieza espiritual. Senhor, meu Deus, que o Senhor venha nos fortalecer na Tua obra, Pai. Que o Senhor venha, Senhor, enviar cooperadores para a Tua obra, pessoas para nos ajudar, Senhor, pessoas para ajudar na Tua obra, nas igrejas, nas comunidades cristãs, Senhor, nas missões, Senhor, evangelísticas, Pai. Que o Senhor venha, Senhor, levantar intercessores para orar pela Tua obra, para orar pelos Teus obreiros, por aqueles que fazem a Tua obra, Pai. Senhor, meu Deus, que o Senhor venha nos encher da unção do Teu Espírito, para que nós venhamos fazer a Tua vontade e alcançar vidas para Ti. Que vidas sejam libertas, curadas, restauradas e salvas, para a honra e glória do Teu santo nome. Pai querido amado, desperta aquele que ainda não despertou, Senhor, para a Tua obra, aquele que recebeu um chamado, mas ainda está, Senhor, em dúvida. Que o Senhor venha fortalecê-lo neste chamado, Senhor. Que o Senhor venha despertar vidas para fazer a Tua obra, Pai. E que o Senhor venha nos dar discernimento do Espírito, venha nos dar direcionamento, para que nós venhamos fazer tudo conforme a Sua vontade. Pai querido amado, assim nós oramos e agradecemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e a vida de sua família, em nome de Jesus. I saw you gave sight to the blind, so I